Fala, grunautas, beleza? Agora na aula de número 44, nós vamos falar de perpendicularidade e ortogonalidade, certo? Então, primeiro, nós vamos analisar a situação entre duas retas, tá? Então, a primeira reta eu chamei de reta R, e a gente está estudando as equações vetoriais delas. No caso, ponto mais um escalar vezes um vetor. Ponto mais vetor, basicamente é isso. Então, a reta R, A mais lambda U, e a reta S, B mais lambda V. Beleza? A gente diz que essas retas elas são perpendiculares se os vetores diretores, né, se U e V, forem perpendiculares. Ou seja, se você faz aquele produto interno entre eles e você encontra o resultado como zero. Legal? E IRS são concorrentes. Ou seja, a gente dá esse nome de perpendicular se as retas elas se encostam. Tá? No momento que elas se encostam, e os vetores diretores são perpendiculares, então a gente diz que elas são perpendiculares. Você faz produto vetorial, produto interno, entre os vetores diretores, encontra zero, e depois encontra que elas são concorrentes, então a gente batiza isso de perpendicular, beleza? E aí a gente chama de ortogonal se os vetores diretores forem perpendiculares também, mas elas não se encontrarem, né? Então, tipo, quanto que é ortogonal? Quando você faz o produto interno dos vetores diretor, encontra zero, mas as retas não têm ponto de interseção. Então, basicamente, essa é a diferença. Perpendicular faz 90 graus, se encosta. Ortogonal faz 90 graus, mas não se encosta, tá bom? Não tem ponto de interseção. Show de bola. A situação 2, a gente está analisando perpendicularismo entre reta e plano, tá? E aí, qual que é a condição para a gente verificar esse perpendicularismo entre uma reta e um plano, né? Então, a gente conhece bem aquele fato de que quando eu tenho um plano AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, o meu vetor normal a esse plano, ele é dado pelas coordenadas A, B e C, que são justamente os coeficientes que vêm antes do x, y e z na equação do plano, certo? E lembrando, esse é o vetor que é normal ao plano, certo? Ele é perpendicular ao plano. Se ele é normal ao plano, para que uma reta seja também perpendicular a esse mesmo plano, então o vetor diretor dessa reta, o vetor U, tem que ser paralelo ao vetor normal ao plano, certo? Na situação em que o vetor diretor da minha reta é paralelo ao vetor normal ao plano, eu posso dizer que o R e π são perpendiculares se U, que é o vetor diretor, e ABC, que é o meu vetor normal, forem LD, ou seja, forem linearmente dependentes. Lembrando, qual que é a condição para dois vetores serem paralelos? Um ser múltiplo do outro. Quando isso acontece, são paralelos e são ditos linearmente dependentes, tá bom? E agora analisando a situação entre dois planos, um plano π1 e um plano π2. Então, quando eu tenho o plano π1, quem que é dado por essa equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero? Quem que é o vetor que é perpendicular a ele? É o vetor N1, que é dado pelas coordenadas ABC, né? Mesma situação da vez passada. E o vetor que é perpendicular ao plano π2? Dada essa equação é x mais fy mais gz mais h igual a zero. É o vetor N2, que é dado pelas coordenadas EFG, certo? Então, como que eu faço a análise do N1 e do N2? Eu deveria fazer uma figura parecida com essa aqui, ó, da aula de número 41, em que eu observo o vetor N1 e o vetor N2, certo? Se esses vetores forem perpendiculares, então os planos também vão ser, tá? No caso, se o N1 e o N2 forem perpendiculares, então o N1 vai pertencer ao π2 e o N2 vai pertencer ao π1, tá bom? Então, como que a gente verifica se dois planos são ou não perpendiculares? Eles são perpendiculares somente se os seus vetores normais são perpendiculares, ou seja, se você faz o produto interno deles, você encontra zero. Como que é o produto interno deles? Você pega as coordenadas do N1, ó, o N1, ele é dado por ABC, o N2 é dado por EFG. Fazer o produto interno desses dois vetores implica você multiplicar as coordenadas correspondentes. Então, no caso, A vezes E, o B vezes F e o C vezes G. Isso aqui tem que ser zero, tá bom? Então, só repassando aqui.
duas retas elas são perpendiculares se os vetores diretores são normais um ao outro, ou seja, se o produto interno é zero, e elas são concorrentes, tá bom? Na hora que elas se encostam, faz 90 graus, a gente chama isso de perpendicular. Se elas fazem só 90 graus e não se encostam, a gente chama isso de ortogonal. Então uma reta, beleza, é a definição para duas retas. Uma reta e um plano. Uma reta é perpendicular ao plano se ela é paralela ao vetor normal a esse plano, ou seja, se ela é múltipla ao vetor normal a esse plano, ou seja, se ela é LD, se esses dois vetores são linearmente dependentes. E entre dois planos, eu tenho que eles são perpendiculares se somente se os vetores normais a esses planos são perpendiculares também, ou seja, se somente se o produto interno deles é zero. Lembrando, esses produtos internos que eu estou trabalhando, a base que eu estou trabalhando, é sempre uma base ortonormal e o produto interno que eu estou analisando é o produto interno canônico, certo? Para não haver confusão de notação. Tá bom? Então, por enquanto a gente termina essa aula. Valeu!